um teste para ver como é que vai, né, se comportar esse retorno e para, né, digamos assim, se familiarizar com esse novo processo. O áudio está ok, vocês estão vindo aí, está no áudio legal. Tá? Vocês estão me ouvindo? Jusimara, está chegando aí o áudio nos computadores, ninguém conseguiu responder. Então, peço licença, a gravação começou, gente, e aí, né, para informes, nós temos esses informes, né, o terceiro ano está começando na próxima semana, de forma presencial e parcial, e nós seguiremos aqui juntos, de forma remota, variando aí, gravada e síncrona, do jeito que a gente vai conseguindo fazer. Gostaria de apresentar para vocês Jusimara, que Jusimara irá me acompanhar aqui nesse terceiro bimestre, né, Jusimara, que é estudante lá da UFESA, está aí no seu processo de estágio, irá contribuir conosco, espero que vocês a recebam de forma muito linda e positiva, cheia de paz e amor, e assim seguiremos, Jusimara. Se você quiser falar alguma coisa, se apresentar, tudo bem, se quiser ficar tranquila, também pode, né? Fica aí bem à vontade, sinta-se em casas virtuais, sinta-se invadindo as casas de todos nós. Crislaine Fernandes, na minha opinião, poderia esperar mais, até porque está perto de terminar o ano. Aí querem voltar logo, agora que a variante Delta está aí, né? É complicado. Exatamente, Crislaine. Nós tínhamos o prazo de voltar em 4 de outubro, mas aí nós, né, decidimos, com todos os critérios de segurança, vamos torcer aí para que tudo dê certo e a gente não seja um acelerador aí dessa pandemia. Daqui a pouco, muitos de vocês, né, já vão estar se vacinando também, a vacinação está bem avançada, e isso ajuda muito nesse processo, contribui muito para que a gente tenha menos danos, né, muito que já teve. Mas, enfim, aí, e vocês não, né, o terceiro agora ainda tinha aí essa possibilidade de ir ou não, mas depois que, eu acho que 4 de outubro, se tornará obrigatório, pelo menos aqueles primeiros que estão nas listas, de participarem das aulas presenciais. Eu acho que 18 de outubro aí é a proposta de retornarmos os 100%. Aí sim, estaremos todos em sala de aula, claro que, né, com muitas diferenças e muitos comportamentos distintos. Boa tarde, Sibeli, seja muito bem-vinda. Então é isso, gente. Dúvidas em relação, né, a algum comunicado, alguma dúvida inicial? Boa tarde, Cássio. Era pelo menos para o aluno ter o direito de ir ou não, né? Ainda hoje ainda tem, né, Crislaine? Mas aí esse direito essa opção de ir ou não vai chegar um momento ainda nesse ano, que já estamos aí caminhando já para o final do ano. Esse ano passou super rápido, né? Dúvidas iniciais, comentários, alguma coisa que ficou de dúvida em relação à atividade, em relação à aula anterior? Nada? Na ausência de dúvida, já tem gente chegando aqui. Muito boa tarde, Camille, seja muito bem-vinda ao nosso diálogo. Nós estamos ainda no mesmo capítulo que nós iniciamos a semana passada, né, falando sobre cultura e essa diversidade cultural, enfim, que é um tema, né, discutido pela sociologia, e hoje a gente vai dar continuidade e encerrar, pelo menos, esse capítulo 4, que fala sobre cultura. Então, antes de iniciar, como eu sempre gosto de trazer para vocês, eu gostaria de saber da opinião de vocês sobre uma enquete aqui para vocês responderem. Deixa eu só colocar aqui o slide. A gente, na primeira aula, a gente introduziu esse tema de cultura no senso comum, e hoje também eu vou deixar uma tarefa para vocês realizarem, né? Nesse terceiro bimestre, nós teremos aí uma mudança de notas. Nós tivemos 4 tarefas, né, no segundo bimestre, primeiro e segundo bimestre. A gente fez 4 tarefas, cada uma valendo 2,5. Provavelmente, nesse
nesse terceiro bimestre nós teremos alguma alteração, porque tem uns sábados letivos aí, que nós iremos também atribuir notas para esses sábados letivos. A gente vai ter uma reunião com os tutores e os tutores irão lhe repassar. Para ciências sociais e humanas, que somos nós, o mês dedicado às ciências humanas será o mês de outubro. Então, 4 momentos, apesar de ser sábados letivos, mas dia de sábado, né? Sábado à noite não tem como, é inviável para a natureza humana, né, do sentimento de lazer e alegria que a gente pode ter nessa vida. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai fazer referente ao sábado, mas vai fazer algo dia de semana. Já está tudo quase que previsto e combinado, então teremos palestras e teremos também outras atividades. E aí a gente está distribuindo essas notas, mas em relação a tarefas individuais, como essas que nós fizemos nos primeiro e segundo trimestre, que eram 4 tarefas, irá diminuir um pouco. Tá chegando aí a apresentação? Já chegou? Vocês conseguem ver? Sim? Cátia. Oi. Cátia. Oi, Se Paulo. caso eu sair da aula é porque minha internet tá um pouco ruim, viu? Tudo bem, Sibeli. Se caso eu Ela sair irá... da aula é porque minha internet tá um pouco ruim. Beleza, eu vi. Ela irá contribuir, irá segurar aí o nosso momento. Antes de iniciar a aula, deixa eu só colocar aqui maior. Se vocês falarem no chat, depois eu vejo, enquanto estou aqui. Eu queria que vocês respondessem essa enquete daquele jeito que a gente faz. Daqui a pouco eu mando o link, vocês acessam lá e fazem as suas escolhas, mas nós temos 2 escolhas a serem feitas. De um lado, nós temos, né, como a gente vai falar de cultura, eu gostaria de diagnosticar e ver aí como é suas preferências culturais. Né? Eu trouxe apenas 2 opções culturais. Eu apresento aqui, eu sei que muitos de vocês, eu acho que unanimidade conhece, mas pelo menos uma dessas opções, mas pode haver alguma pessoa que esteja aí e não conheça essa manifestação cultural, uma das mais recentes. A primeira delas, essa aqui, a gente vai escutar um pouco, um minuto aí dele. Passou aqui. Tentando aqui. Queria pular essa capa. Pagando, mas não tá Primeira opção. Isso aí vocês devem conhecer. Nossa segunda opção. Cato, é só o som, porque pra mim não tá aparecendo nada.
Débora, eu Banda acho que não Pires. dá para identificar quando você fala. Quem falou? Sim, estamos ouvindo, só que tá travando Eu ouvi alguém demais. falando. Vocês estão me ouvindo? É ruim, mas Sim, estamos desse ouvindo momento eu sim. acredito que dá para vocês terem percebido. Se vocês... Pronto, se pelo menos João Gomes a maioria conhece, né? A banda aqui talvez poucos conheçam, exceto aqueles que talvez tenham aí uma, um gosto musical para o rock, né? E aí eu gostaria que vocês respondessem, no final da aula a gente retoma essa enquete. Eu vou colocar aqui no chat o link. Aí é só vocês acessarem lá que vai ter três opções. João Gomes, Kiss ou nenhuma. Se de repente seu gosto musical não se alimentar de nenhuma dessas, né, manifestações culturais, vocês respondem nenhuma. Tranquilamente. Sim, Raíssa, já pode responder. Né, você tem até o final da aula para responder. Então, vocês podem acessar Pronto, lá, Cássio, já responder. respondi. Pronto, já estou vendo aqui. Então, podem respondendo aí de forma tranquila que a gente vai dando continuidade aqui. Né? 6 pessoas já Cássio, responderam. coração. É que a pessoa respondeu. É o quê, Felícia? Quando aparece o coração, fica um coraçãozinho quadrado. É porque já respondeu. Ok, então. Exatamente. Quando aparece que você respondeu, aparece aí um coração dizendo que você respondeu, né? Suzana disse que gosta dos dois, Suzana. Mas aí você, dessas duas opções, desses seus dois gostos, né, você escolhe aquele que mais, pelo menos assim, um centímetro, né, um grau a mais de um dos dois. Não se preocupem em julgamentos, em juízo de valor, é só para a gente perceber aqui, fazer uma discussão no final em relação a multiculturalismo. Valeu, Paulo e Isabelle. Deixa eu voltar para a gente dar continuidade. E aí, hoje, né, não sei se vocês já perceberam, a gente fez, né, cultura no senso comum, depois fizemos, né, realizando a discussão de cultura, né, como representação da realidade, e hoje a gente faz a cultura na compreensão da antropologia, o significado antropológico de cultura. A antropologia, digamos assim, é uma amiga próxima, uma prima da sociologia, dentro das ciências sociais, assim, ela sempre andam de mão dadas para compreender a sociedade, mas a antropologia tem suas peculiaridades. Então, quando a gente busca, né, o objeto de estudo da antropologia, qual é o objeto de estudo da antropologia? É o estudo das culturas humanas em suas diversidades históricas e geográficas. Isso porque, no decorrer da história, a humanidade vai se modificando, vai mudando, vai sofrendo alterações e geográficas. Né? A cultura que nós temos em determinada região geográfica, ela não é igual, né, a outras culturas que têm outras regiões. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, nós temos a cultura aí, inclusive eu tenho, vou até pegar aqui, ó, nem estava lembrando disso. Rio Grande do Sul, se fosse um professor de sociologia do Rio Grande do Sul, provavelmente agora eu estaria tomando um chimarrão, porque é bem típico lá da região, né, sempre, tem colegas lá, sempre eles estão aí, de um lado a garrafa de café e do outro lado o mate aqui no chimarrão. Então, de Apodi para, digamos, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, muitas culturas já mudam no que diz respeito a modo de falar, nossos sotaques, nossas manifestações culturais a respeito de dança, de músicas. E isso nós estamos em um único país. Né? Essa diferenciação apenas geográfica, mas dentro de um país. Nós temos aí um país formado, né, pela influência europeia, africana, indígena, então isso, né, permitiu, a depender da região que foi colonizada, né, quando eles vieram aqui pelo litoral, trouxeram algumas
culturas e disseminaram outras, a exemplo da cultura indígena, e deram lugar a muita cultura europeia. Isso é muito forte no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma presença muito forte de culturas, né, originárias da Europa, né? Mas, enfim, e aí o objeto de estudo dessa ciência é tentar, né, estudar e perceber, compreender a diversidade histórica e geográfica. Então, né, se é um momento perguntário qual é o objeto de estudo da antropologia, é o estudo das culturas humanas, né, as culturas dos humanos. A cultura é algo que nos diferencia dos animais, né? Nós temos essa capacidade de pensar, de agir, de transformar a natureza, e isso é cultura, né? Isso é ação social também, se a gente for pensarmos, né, numa concepção mais weberiana, Max Weber. E aí, qual é o objetivo dessa antropologia, dessa ciência, de pensarmos em cultura no sentido antropológico? Ela vai fixar, né, como seu objetivo o estudo da humanidade como um todo, visando a ONU como expressão global biopsicocultural, né? Bio de vida, psico de comportamento aí psicológico, digamos assim, e cultural, né? A todas as manifestações que estão ao nosso redor. Isto é, o homem como ser biológico pensante, não só o homem do ponto de vista fisiológico e biológico, que tem suas necessidades naturais, né, do organismo do ser humano, mas tem outras coisas, e a gente vai já ver uma experiência nesse sentido, que nos transforma em um ser cultural. Esse ato de pensar, de se manifestar de forma racional, é muito que vai nos diferenciar, né, dos animais. E aí, esse homem, né, essa mulher também, quando eu digo homem aqui, apesar de ser uma colocação até machista do ponto de vista histórico, né, a humanidade sempre fala do indivíduo como homem, mas enfim, eu falo o sujeito, o indivíduo, e dar conta, acredito, dessa lacuna. E aí, tentando chegar assim, à compreensão da existência humana aqui na Terra. E tem divisões dentro dessa ciência. Tem a antropologia física ou biológica, que considera os aspectos genéticos e biológicos do homem, né, e vai estudar quase como se estivesse próximo de uma ciência biológica. A antropologia social, que vai considerar a organização social e política, o parentesco e as instituições sociais que têm as diferentes sociedades. Não dá para a gente pensar limitado. Não, eu moro aqui em Apodi, minha cultura aqui, né, as outras são diferentes, então são erradas e não devem ser valorizadas e respeitadas. Isso eu deixei até uma explicação no final, que é etnocentrismo, a gente visualizar a nossa cultura como soberana, superior a todas as outras, né? Então, a antropologia cultural, que é muito, quando a gente está falando aqui de cultura, a gente está falando dessa antropologia cultural, que vai considerar os sistemas simbólicos, os símbolos que tem em cada sociedade, a religião, o comportamento humano está dentro dessa antropologia cultural. E nós temos aí, de um ponto de vista mais físico também, uma antropologia, né, da arqueologia, que vai se dedicar ao estudo das manifestações materiais, aquilo que é possível a gente investigar através de materiais concretos, né, de fósseis e outras manifestações que são materiais, que a gente pode investigar. Nós temos aí também um forte estudo da antropologia nesse sentido. Dúvidas até aqui? Na ausência de dúvidas, caminharemos adiante. E aí nós temos o significado antropológico da cultura, né, propriamente dita. Um dos significados, né, nós temos muitos significados, o conceito de cultura, ele ultrapassa, inclusive, até a sociologia, passa história, geografia, mas a antropologia é quem mais detém aí essa vontade, esse desafio de conceituar cultura. Mas tem muitos conceitos. Né? No livro de vocês tem um conceito aí, apresentado por Costa e Oliveira, que são os autores do livro de vocês, lá na página 57, que vai dizer o seguinte: cultura é um conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. Só tem um deve aí, eu criei um outro deve, mas desconsidere. E aí esse conjunto de regras
parece até, quando a gente vai trazer para a discussão sociológica, parece muito, né? Não sei se vocês lembram aí da instituição social que nós vimos recentemente, que era esse conjunto de normas e regras que faziam nos impor, né, comportamentos. E isso, essa questão das instituições sociais, liga também a Emily Durkheim com um fato social. Nós temos aquelas características do fato social, de ser externo, coercitivo e geral. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, quando a gente pensar no significado antropológico da cultura, também a gente pode aí colocá-lo como esse conjunto de regras que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado, como é que vai classificar as sociedades que habitam esse mundo. A antropologia nos permitiu descobrir que aquilo que pensávamos ser natural em nós mesmos é, na verdade, cultural. Tínhamos, no início do século XIX, a antropologia também surge ali junto com a sociologia, no século XIX, as ciências sociais ganham força. E aí, até então pensavam, muitas coisas não é natural, é da natureza do homem ter esse determinado comportamento. Né? Mas, na verdade, é uma influência muito forte da cultura. Tem um autor muito bacana que vai fazer uma construção desse processo civilizador, e o livro também tem nome de Processo Civilizador, que é o Norbert Elias, que ele vai falar, né, quando ali século XIV, XV, quando tinha os reis tinham um comportamento totalmente distinto do que nós temos hoje. Hoje nós sentamos à mesa para nos alimentarmos, vamos no calçadão, sentamos com colegas ali, já tem já tem restaurantes, inclusive, bastante equipados tecnologicamente, tem comidas, né, que não são necessariamente de nós, nordestinos, apodienses. Hoje a gente já consegue ter acesso a comidas que são típicas, por exemplo, da China, como o sushi, né? Ganhou muita força, né? O paladar, ele fala muito, a culinária, né, fala muito. De um tempo para cá também, né, a questão do açaí. Açaí era muito limitada à região norte. Né? Quem tem parentes aí, familiares no norte ou colegas, percebe, né, que lá a cultura do açaí era muito forte, mas o açaí ele ganhou o Brasil inteiro. Né? Hoje, a podia aqui é sempre bom no domingo nós nos encontrarmos e tomar um açaí olhando as águas da Lagoa Pudiense. Então, isso é muito efeito também, influência da globalização. Né? O mundo se globaliza. Hoje a gente tem acesso a informações reais do que está acontecendo lá no Afeganistão, né? Tem informações reais do que está acontecendo em Brasília e no Brasil também, em outras regiões, de uma maneira geral. Dúvidas até aqui? Na ausência de dúvidas, caminharemos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Né? Oi. Uma amiga minha está querendo entrar na aula. Está mandando se aceitar aqui. Tá bom. Eu não apareceu agora. Luzia, né? É sim. Olá, Luzia, seja muito bem-vinda. Então, eu fechei aqui, vou ver o... Vamos, João Gomes, cada um com sua opinião. Cátia, se eu sair é porque a internet caiu, está bem ruim, tá certo? Slime, vamos torcer para essa internet melhorar. Cátia, vou ter que sair da aula por motivos pessoais. Mil desculpas, problemas com minha bebê, certo? As mulheres que são mães, eu tenho uma acessibilidade, uma compreensão para os desafios que vocês enfrentam em cuidar da bebê ou do bebê e assistir às aulas, né? Super compreendo, Letícia, e que eu sei, Letícia e Felícia, não sei se tem mais aqui, mais mães, né? Mas as mães, vocês são guerreiras e são fortes e resistentes a esse processo social que a gente vive. Deixa eu só voltar para cá. Obrigado, Sibeli, por ter avisado aí. E aí, para a reflexão, o que é que vocês fazem? Né? O que é que você faz quando acorda e levanta para começar o dia? Alguém gostaria de responder? Com a primeira coisa, claro, depois de olhar a hora, olhar o WhatsApp, olhar o celular. Hoje em dia, nós nos levantamos e o primeiro ato, né, assim que nós retornamos à luz do dia, é pegar o celular para olhar algo que tem no celular. Né? Isso é bem automático já dentro dessa nossa sociedade moderna.
influenciada pela tecnologia. Mas o que é que a gente faz quando a gente se levanta dos primeiros passos, depois de, talvez, escovar os dentes seja um deles, mais algum? Se quiserem falar, tem um chat aqui também. Tomar café da manhã, procurar o que comer, principalmente. Organizar a casa enquanto o bebê dorme. É isso que eu acabei de falar. Feliz desses desafios. Da vida de ser mãe. Ninguém falou de algo que eu queria falar. Esses são atos que estão, né, questão de procurar comida, necessidade fisiológica, né? Acordar e às vezes a gente acorda até de madrugada, às vezes, né, e vai procurar o que comer. Dados aí sim, do ponto de vista natural, mas do ponto de vista cultural, né, um dos exemplos bastante forte é a questão do vestir ou trocar a roupa, né? Roupa, né, nós estamos aqui todos, né, vestidos, e aí essa questão de usar roupa é muito simbólico do aspecto cultural. Né? A gente tem uma roupa para dormir, tem uma roupa depois de dormir, né, se a gente for sair na rua, é uma roupa, se a gente for para a escola é uma farda, se a gente for para um casamento é um vestido ou um paletó alugado, bem chique e caro, se a gente for para uma praia, piscina, é uma roupa adequada. Então, a roupa se adequa aos espaços que a gente está ali convivendo, mas é também algo que a gente, brasileiro, tomou, principalmente dos europeus. Né? Quando os europeus chegaram aqui, eles tinham muitas roupas, né? Alguns historiadores dizem... Oi? Trabalho, roupa para ficar em casa, né? Uma roupa para sair. É sim. Né? A gente tem uma roupa para cada ocasião. Isso é muito influenciado, essa questão da roupa é muito influenciado. Se nós pensarmos no século XVI, 1500 e poucos, assim que chegaram os europeus na nossa terra maravilhosa chamada Brasil, que encontraram os nativos aqui, os índios não tinham essa mesma vestimenta que nós temos hoje, e pior ainda, nós não tínhamos aquela vestimenta que os portugueses tinham, né? Muitos vestidos longos, mulheres, os caras vestiam, né, muita roupa, porque as condições naturais, claro, vai permitir que a gente use roupas diferentes. Lá na Europa, o clima, né, o tempo frio, ele tinha um vestimento, e aqui quando chegou os índios todos nus, né, tanto na carta de Pero Vaz de Caminha, eles dizem, né, eles não escondiam suas vergonhas, né, então a questão da roupa indígena, até hoje, os nativos que vivem de uma forma mais reservada, eles não usam tantas roupas, a não ser quando vai participar de alguma ocasião fora de sua tribo. Mas nessa cultura a gente tomou para nós. Então, assim que a gente amanhece o dia, a gente já veste roupa. E aí tem uma questão também de gênero. Né? Os homens irão vestir uma roupa e as mulheres irão vestir outra roupa. Por exemplo, a roupa íntima, cada um vai vestir a roupa íntima que foi construída para você. É isso do ponto de vista mais regular. Tá? Claro que tem as diferenças aí. Mas, assim, do ponto de vista mais normal, não seria a palavra, do ponto de vista mais tradicional, talvez. Do ponto de vista mais tradicional, cada um irá adequar as suas roupas na sua condição, né, de homem ou de mulher. E as outras variações. E além do mais, Thadson, às vezes vamos para um canto e diz, nós não tem roupa, você não quer um bocado de roupa, mas só que nós sempre quer mais roupa. E aí já é uma necessidade cultural e que o sistema nos impõe. O sistema nos impõe colocar sempre, está sempre renovando, né, e acompanhando a moda. Né? A gente às vezes tem a obsolescência produtiva. Sempre as coisas vão se atualizando. Por exemplo, hoje, né, vocês mulheres, qual é a roupa, qual é, digamos, uma blusa que está na moda?
cropped, aquelas t-shirt. Pronto. Cropped. Cropped hoje está na moda. Mas, não sei se vocês concordam comigo. Até, digamos, eu vou dar só 3 anos atrás. Né? A calça boca de sino. Né? A moda dita muito essas condições de vocês, principalmente as mulheres que têm aí esse esforço de acompanhar a moda. A boca de sino, talvez hoje, ninguém vá para o culto, para uma manifestação religiosa, ou para a festa de João Gomes, com a calça boca de sino. Posso estar enganado, mas acredito que eu acho que não está mais na moda a boca de sino. Mas teve um momento que todos... É muito difícil alguém usar mesmo, Cátia. Pois é. Aí todos, né, em determinado momento, que está aquele momento, se de repente está passando a novela, de repente Juliette do Big Brother, está aí com uma das mais influentes, né, da moda, digamos assim. Se de repente ela lança aí uma calça boca de sino, então possa ser que o mercado atenda essa demanda que ela colocou aí, as mulheres passem a vestir boca de sino, o mercado aquece, as lojas que vendem roupa, vendendo. É mesmo. Eu estava vendo o Instagram da mulher de Xande, Isabela Timóteo. Vai aparecer agora, pode prestar atenção, vai aparecer agora aquele short jeans pintado, tipo atrás no shopping. Eu disse, vale, meu Deus, a moda agora vai ser essa, não acredito. Aí eu estava vendo também que a calça boca de sino, né, que você falou. Antes, a minha mãe tinha, tipo assim, usava. Bem, tipo assim, bem quando ela era bem mais nova mesmo, tipo na minha idade, mais ou menos. Era a moda deles. Calça de cós alto, short de cós alto. Eu disse, ainda vai voltar aquela moda de short de cós baixo. Tenho certeza. Essa questão da moda, se às vezes a gente pega foto de nossos pais, né, e tem umas calças que é lá em cima, quase aqui no meio do peito, né? E eu já vi. Sim. Né, Maria, meu pai usava umas camisetas tão longas que mal dava para ver a calça. Camisa longa, as calças lá em cima, boca de sino também. Isso vai e volta, vai e volta. E hoje tem Felícia colocou essa questão da mulher de Alexandre. Hoje existe um processo de influência das influenciadoras e influenciadores, os digital influencers, eles super ditam aí algumas modas, né, que de repente eles passam a usar isso aí. Era muito fechado na questão da televisão. Quando tinha uma novela, que a novela colocava uma tiara, tinha uma personagem de uma novela que usou uma tiara, um negócio assim, uma faixa na cabeça, e aquilo estourou, né? Muitas mulheres passaram a usar. Depois teve uma Copa aí, eu acho que ele em 2000 e pouco, que Ronaldinho em seu gaúcho, Ronaldinho outro, ele só um topetezinho aqui, só com um restinho de cabelo aqui, rapou o resto. E a gente via seres humanos masculinos em nossos interiores, né, que seguiam essa moda. E aí o carnaval libera. O carnaval, cada um Carnaval não, né? Vai inventando o seu estilo. Carnaval. Você falou? O carnaval é neon. Short neon, neon. Platinado, né? Amarelo. Aquele short que é bem folgado nas pernas, meu Deus. Teve uma moda que eu não sei como é o nome, mas o short vai na cintura das mulheres, né? As pernas, cada perna é tipo uma saia. Teve mesmo essa moda aí. Não sei como é o nome daquele short. Parece que decolou pouco. Eu não vi mais, mas enfim. Né, são as... Moda ultimamente tá igual a cantor. Quem tá no sucesso agora é João Gomes, mas daqui 3, 4 anos já é outra pessoa. Pois é. Né, no mundo do forró, para quem curte forró, nós temos aí um jovem que era não é o nome dele, um branco alto, Tarcísio não, era Tarcísio e Zé Vaqueiro. Né? Então, Zé Vaqueiro e Tarcísio passaram aí. Tem uns aplicativos, eu sou meio fã dos aplicativos de música, né? Spotify, parece que é um. Que aí vai tendo uma ocupação lá, terceiro lugar, quarto lugar no Spotify, e aí vai ocupando, então quer dizer que as pessoas estão vindo mais. E aí quando chegou o João Gomes, aí você mal escuta Zé Vaqueiro, né? Hoje,
Final de semana, se você for no calçadão, João Gomes em quase todos os sons que estão ligados nos restaurantes. E se você, para qualquer canto que você for, aqui na região, pelo menos, né? Quando vai para outras regiões, talvez muito. Mas, enfim. E aí, esses aspectos culturais, nessa imagem aí, vocês conseguem perceber, né? Três realidades culturais distintas, né? De jovens aí que têm uma cultura diferente entre si. Né? Nós temos aí uma galera, né, considerada, acho que é roqueira, tem outro nome que eu não estou lembrando agora, mas que tem uma vestimenta distinta. Nós temos aí, né, se a gente for para o Cerrado, Goiânia, tem muito essa forma de Barretos, né? Tem muito essa forma de vestimento. E aqui a gente se veste assim, né? Exceto o boné, nem tanto, mas o período junino a gente adota um pouco dessa vestimenta do quadriculado. E tem outras, né, outras etnias do continente africano que têm uma infinidade de manifestações culturais e de roupas, né, que são bem diferentes da nossa. Então, temos aí essa diversidade cultural no mundo. Né? Isso é o sentido. Esse livro, um livro que eu li recentemente, Os Denua, é uma descrição dos modos de sobrevivência e das instituições políticas de povos nilotas, né, que habitam o rio Nilo ali, de Evans Sprint, e ele vai apresentar, como é um trabalho antropológico, ele vai apresentar toda uma cultura diferente. Então, eles têm uma relação com o gado muito intensa. Então, o nome das pessoas tem relação com o gado, as questões matrimoniais de casamento têm relação com o gado, a organização política tem relações com o gado, enfim, é só um exemplo. Isso no sul do Sudão, né, no continente africano. Então, a África é um celeiro de manifestações culturais distintas. E aí, Brasil também. O Brasil também não fica por baixo no que diz respeito à diversidade cultural. Né? Dúvidas até aqui em relação à cultura, nesse sentido antropológico, na diversidade cultural dos seres humanos que habitam esse planeta? Na ausência de dúvidas, eu vos apresento esse cara que está na tela de vocês, além dessa pessoa aqui, desse menino de Itaú. Nós temos aí o Roberto da Mata, uma referência viva, né, da sociologia, da antropologia, que discute muito o comportamento da sociedade brasileira, as manifestações culturais da sociedade brasileira. Essa semana eu estava assistindo, né, uma discussão dele, daquela coisa horrível que é a soberba de muitas pessoas que usam de seu status, né, e utilizam sempre... Você sabe com quem está falando? Não há algo mais horrível que eu acho na humanidade, quando pessoas se colocam dessa maneira, né, humilhando outras pessoas. Já tivemos casos, muitos casos no Brasil, que vocês já devem ter visto. Teve o desembargador, quando foi multado lá porque não estava usando máscara, levou para o secretário de segurança, acho, do Rio de Janeiro, tal, porque era desembargador, não poderia ser cobrado por um guarda, né, que estava ali na sua autoridade, e aí se acham demais. Teve um rapaz também que humilhou o entregador, né, que fazia delivery, fazia entrega, aquelas palavras que são até duras de dizer, né, quando na verdade bens materiais, ninguém leva nada. Eu acho assim, acredito muito na igualdade, que ninguém é superior a ninguém em nada. Né? O fato da pessoa ter uma instrução acadêmica da educação não quer dizer que você é melhor do que um agricultor. Né? O conhecimento do agricultor é fabuloso, né? No que diz respeito. Paulo Freire tem até um livro, eu acredito que eu esqueci o nome do livro de Paulo Freire, que fala dessa relação entre o agrônomo e o camponês, o homem do campo. Esqueci, depois eu lembro. Mas vai falar justamente disso. O agrônomo, ele tem uma formação acadêmica, né? Quando ele vai dialogar com o camponês, com o agricultor, que muitas das vezes, né, o grau de escolaridade dos agricultores brasileiros são poucos, né, são analfabetos ou semi-analfabetos, mas eles carregam um conhecimento impressionante, e isso não os faz menos de maneira alguma, pelo contrário, né? Não a saber mais e saber menos, a saberes diferentes. Era isso que dizia o grande Paulo Freire. Então, cada um vai ter o seu conhecimento. Não é que o seu conhecimento da academia, não, você é um professor,
né, você sabe mais do que o agricultor. Não, são conhecimentos diferentes. O agricultor também tem o conhecimento. É como a história, né, da canoa, não sei se você já ouviu, né, que dentro da canoa tem um grande intelectual e ele perguntou ao cara, né, que ia guiando ali a canoa nos rios da Amazônia, né, que tem um conhecimento enorme. Ele perguntou se ele sabia em relação a volume, você sabe quantas espécies de peixe, quais espécies, né, os nomes científicos dessas espécies, você tem conhecimento sobre isso, sobre aquilo, do ponto de vista da ciência, né, do ponto de vista do conhecimento acadêmico. Né? E aí o cara que estava na canoa, né, no meio do rio, não tenho isso. Então você perdeu metade de sua vida porque você não tem esse conhecimento, né, sobre a natureza e tal. E aí, em determinado momento, essa canoa começa a afundar. E aí ele pergunta a esse grande intelectual, o senhor sabe nadar? Aí ele diz, não sei nadar. Então se eu perder a metade, você perdeu a sua vida inteira agora, né? Porque eu não saberia nadar. Então, existe uma diversidade de conhecimento, né? A gente deve respeitar as diferenças, cada um com os seus conhecimentos. E Roberto da Mata, suas obras, né, sendo antropólogo brasileiro, é muito nesse sentido de explicar, tentar compreender essa... Né, tem outro autor que eu esqueci o nome também, mas que vai denominar do elite e do atrás. Principalmente a elite, pessoas que se acham... Às vezes são pessoas de condições menores que chegam a determinada posição, né, dê poder ao homem que você o conhecerá de uma forma melhor, e aí ela se transforma, parece, né? Tem uma postura muito gasturenta, né? Não tem humildade. Eu acho isso péssimo nessa humanidade. Mas aí Roberto da Mata vai dizer o seguinte: cultura é um mapa, um receituário, um código, através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Né? Aquilo que eu disse que esse código que nós temos, o código da vestimenta, de se vestir, o código de falar, né? O idioma diz muito. Se você for para os Estados Unidos, lá eles vão falar inglês. E no Brasil nós temos esse nosso português. Né? E aí, dentro do português, se a gente for rodar pelo Brasil, nós temos palavras que são diferentes, né, em determinadas situações. Por exemplo, a macaxeira, né? Tem macaxeira, tem canto, que é aipim, tem... Né? Eu passei por várias experiências, eu gosto muito de viajar. Uma vez eu estava na Ilha do Marajó, lá em Belém, numa casa de um tio meu, e aí eu disse... Aí a mulher do motor disse, você quer um chopp? Já uma senhora de 70 anos, eu olhei assim, eu estranhei, né? Um chopp, geralmente a gente toma em bar, né? Aí eu disse, rapaz, e eu não sei se eu já tinha parado de beber nessa época. Acho que não. Aí eu, meio antes, um chopp, quero. Tá certo, vou pegar aqui. Lá vem ela, diga aí o que é que ela vinha na mão. Quem sabe? Ela me ofereceu um chopp. Sentaram no sofá numa tarde de domingo. Se alguém aqui adivinha, se alguém tiver parentes no Pará, não sabe, Andresa? De repente, né, essa minha tia, isso nós estamos falando de Brasil, né, dentro de um país. Aí, não, o chopp que ela vinha era um din-din. Ninguém, ela vinha com din-din. Não é isso. O chopp eu conhecia como algo, né, totalmente diferente daquele chopp de cerveja que tem, para quem bebe, né, tem nos shops. Né, e aí, o din-din é um negócio que tem nomes diferentes, chama-se de sacolé, dindim, chup-chup, chopp também. Então, né, a depender do estado que a gente está dentro do Brasil, para você ver como as manifestações culturais são distintas, né? A gente consegue ter diferenciações do único produto. E isso não é só o dindim, tem muitas outras coisas relacionadas a isso. E aí, quando a gente pensa sociologia e cultura, né, essa aproximação que nós temos, né, bastante consolidada, o interesse da sociologia está na cultura como representação da realidade. Ela quer conhecer, né, como tem as representações da realidade humana, claro, e o sentido antropológico dessa cultura, né, a cultura enquanto processo que contribui para ter aí esse pertencimento antropológico.
permite realizar interpretações sociológicas das distintas sociedades e contribui para compreender os processos de mudanças sociais. As mudanças sociais também fazem parte do processo de cultura, né? É interessante a gente refletir, por exemplo, se nós tivéssemos na França a realidade que nós estamos passando hoje no Brasil, não sei se vocês já viram a história, teve um movimento em maio de 1968 na França. E geralmente as grandes mobilizações começam por situações que estão no cotidiano da população geral. Por exemplo, o preço da gasolina está exorbitante, né? E a gente visualiza, a gente vê um certo conformismo e conforto, né, por parte da população no que diz respeito à mobilização. Eu tenho certeza, se nós estivéssemos na França, né, com toda essa inflação, nós já tínhamos grandes manifestações e, né, contra o preço da gasolina, porque é algo do cotidiano. Né? E quando a gasolina aumenta, e aí gera um processo inflacionário, gera uma inflação enorme. Tudo começa a aumentar, porque tudo depende aí, a gasolina é matéria-prima. Então, já para quase finalizar, né, nós temos aí o conceito de multiculturalismo, que não está no livro de vocês, mas que eu acho interessante, né, representa muito esse multiculturalismo que nós temos, que nada mais é de reconhecer, né, essa diversidade de culturas e pluralidade cultural dentro de uma única sociedade. Então, nós temos a sociedade brasileira e dentro, no interior da sociedade brasileira, nós temos diversas, né, manifestações culturais. E isso a gente deve respeitar. Não devemos pensar de forma etnocêntrica. Né? O etnocentrismo, essa ideia também da antropologia, mas da cultura de maneira geral, né, vai dizer que é pensar que a própria etnia ocupa uma posição central. Né? O fato de você ter uma postura, você não pode dizer, não, lá na África, na China, as pessoas têm, né, o hábito de se alimentar de alguns produtos, né, da culinária que não é necessariamente a mesma culinária da nossa. Não dá para pensar que nós somos o centro, né, superior e nossa cultura é a certa e eles, né, julgando, são os errados. Isso é etnocentrismo. É algo que a gente deve evitar do ponto de vista das relações sociais e culturais também. Aí, quando a gente pensa que é o centro das atenções, é o mais correto da humanidade, né, a gente acha que as outras populações devem nos imitar. Não, essa cultura aqui é a minha, é a mais correta, então por isso que a gente deve seguir. Isso aconteceu muito no processo de colonização de nós, enquanto Brasil. Né? Quando chegaram aí a missão jesuítica, os colonos, principalmente a Igreja Católica, chega ao Brasil, encontraram os nativos, vocês sabem, né? E nessa charge aí eu coloquei para a gente refletir. Vocês precisam ser catequizados, civilizados, né, para ficarem iguais a gente. Né? E aí o Enio disse, andar vestido desse jeito, né, com esse calor, culturas, eu falei até já na metade da aula, culturas totalmente distintas. Mas nós tivemos aí uma imposição, um processo de aculturação, ou seja, né, tentar diminuir e acabar a cultura do outro, as crenças, os costumes, as danças, os ritos, toda a estrutura cultural de um povo, tentar eliminá-la para impor uma outra cultura. Né? Foi o que aconteceu no Brasil na relação entre os nativos que aqui estavam e os indígenas. Né? Esse processo E aí, isso é um etnocentrismo. Né? Visualizar que só a sua cultura que deve ser espalhada aí, e é a correta, é a superior, enfim, é a que está e que deve valer, né? Digamos assim. Dúvidas até aqui? Nenhuma dúvida? Na ausência de dúvidas, seguiremos para cá. Só 17 pessoas responderam a enquete. Mas vamos lá aqui aos resultados, para a gente visualizar.
Tá aparecendo aí a enquete? Tá sim, cara. No meu tá. Pronto. E aí, nós iniciamos a aula fazendo esse mapeamento, aí, esse diagnóstico dos 29 que estão aqui, 17 aí votaram e escolheram. Na primeira opção, nós temos aí João Gomes, Banda Kiss, ou nenhuma, nem João Gomes, nem Banda Kiss. Isso para a gente refletir a respeito do multiculturalismo e refletir também a respeito do etnocentrismo. Multiculturalismo, lembre-se que é essa diversidade cultural que nós temos dentro de uma única sociedade. Já o etnocentrismo é tentar visualizar, tentar ver, compreender as outras culturas que estão ao nosso redor, como corretas ou erradas, e nós, né, vestimos essa roupa aí de ser superior a outras culturas. Quando nós pensamos do ponto de vista cultural na manifestação musical, né, uma pessoa respondeu agora, passou para 18. A gente viu aí, nós estamos né, interior aqui desse Brasil lindo e maravilhoso, e a maioria né, escolheu aí o João Gomes, né, mas tivemos também uma pessoa que escolheu a Banda Kiss, e nós tivemos aí 3 pessoas que não gostavam nem da Banda Kiss, não gostavam nem de João Gomes. Tem outras, 19, tem outras manifestações culturais no Brasil, muitas, né, do ponto de vista musical, né, Iulan, na aula passada, nos apresentou, não conhecia, Iulan, que trouxe aí uma banda, né, que era um outro estilo, tem o reggae, tem o axé, tem o brega, tem a clássica, tem a MPB, enfim, tem uma diversidade de manifestações culturais pela música. Né? Como a gente está no Nordeste aqui, né, provavelmente isso eu já esperava, que o João Gomes tivesse uma escolha maior. Mas o que eu quero, minha intenção é que, apesar de ter uma escolha maior, existem também pessoas que têm outro gosto musical. Por exemplo, que não vão curtir o forró e gostam do rock, se vestem. Essas pessoas que gostam do rock, elas não irão, né, colocar as botas que o João Gomes usa, né, e vestir-se como o João Gomes se veste. Do mesmo jeito, aquele que gosta de forró não vai se vestir com aquela roupa que é mais próxima daquelas pessoas que curtem o rock, o metal, o heavy metal, né? E tem pessoas, né, que está se apresentando, outra pessoa respondeu, vi, como outra alternativa, né, que aí diz, não gosta de nenhuma dessas manifestações culturais. E aí, é só para a gente perceber e refletir sobre o respeito às diferenças. Né? Não se colocar numa posição de superioridade, de etnocentrismo, de achar que nossa cultura é melhor do que as outras. Nossa cultura potiguar, comedores de camarão, não é melhor e nem pior do que qualquer cultura, por exemplo, como dos povos, né, os nativos, os povos Nuer, que habitam o sul do Sudão, o continente africano. Não. Ele nem melhor do que a China, nem pior. Cada cultura se manifesta de uma forma diferente e nós devemos respeitar. Respeito serve para muitas ocasiões dentro dessa humanidade que a gente convive juntos. Dúvidas? Só dar uma olhada aqui no chat. A maioria dos passados estão votando, algumas isso, Andresa, sempre elas reaparecem. Agradecer pelo dia, muito bem, Andresa, Sensibele. Todos os seus clichês. Catson. Consumismo está aí, isso mesmo, mas tá namora nas festas sertanejas. Sim, se a gente for hoje, se a gente for para Goiânia, for para
Agora não, que não tá começando agora, né? O retorno das festas. Mas a gente vai ver essa moda sertaneja muito forte lá na região. Mas se você for para a festa de João Gomes, né, com esse chapéu. Não, João Gomes até que vai. Aqui a polícia tem poucas festas alternativas. Mas tem umas festas que teve lá no Casarão, que é uma batida, um negócio no swingado bem diferente. Talvez não combine com essa roupa, né? A juventude tem colocado aí uma... Antônio Paulo, você vai ter chamada? Simples, nem é um momento para festa, mas se você for, você já deve ter visto aí, acompanhado como é que está o mundo, não, o Brasil, o Rio Grande do Norte, a Apodi já está tendo bastante manifestações e festas de grande público. Em relação à tarefa, eu irei, como sempre, deixar deixar aqui as tarefas para vocês responderem. Deixa eu só vou apresentar para vocês aqui a tarefa de hoje. Com certeza ainda não é o momento para essas aglomerações, né, pessoal? Não apareceu aí para vocês? Está aparecendo agora. Pronto, então aqui está, né, a tarefa de vocês. Geralmente aqui nós temos 5 décimos, né, mas só que eu vou fazer aqui umas questões, cada uma valendo 3 décimos. Nós temos 4 objetivos, que vai envolver conteúdo da aula passada sobre cultura e senso comum, significados de cultura e tal. E no final você vai produzir um pequeno resumo explicando o conceito de cultura. E aí fique à vontade, não tem quantidade mínima. Claro que se você fizer 2 linhas vai ficar feio, o professor não tiver corrigindo, vai ficar triste, né, em relação ao seu envio, né? Tanto que você tem para falar e no seu interior, em sua mente, escrever um pouquinho, mas também não precisa ser um grande artigo. Né? Então, essas são objetivas, são 5 questões objetivas, cada uma valendo 3 décimos, e nós temos aí aqui uma subjetiva, descritiva, para você falar explicando o conceito de cultura. Professor, eu posso ir lá no livro e pegar o conceito de cultura do ponto de vista de representação da realidade, misturar com cultura do ponto de vista do sentido antropológico, que foi a aula de hoje. Posso falar de etnocentrismo, multiculturalismo. Fique à vontade, né? Falando sobre cultura, o que você entendeu, minha intenção meu objetivo é ter aí um diagnóstico, ver se ficou alguma coisa na sua mente, né? Que é o meu propósito enquanto educador, né? Dúvidas até aqui? Sibeli, essa atividade ainda será postada. Quando eu terminar a aula, eu vou esperar carregar a aula aqui, para eu colocar a gravação da aula lá no sistema e colocar também a tarefa, tá bom? Felícia, eu não vi falar ainda dessa informação da variante Delta Apodi. Queria que fosse fake news, queria muito. Com essas variantes. Hoje eu tomei minha segunda vacina. Né, daqui a pouco vocês estão tomando. Quem já tem 18, já tomou. Sim, Paulo, em relação à chamada, por gentileza, vocês coloquem aí, já podem colocar nome e turma no chat, né? E aí eu farei a chamada por aí. Dúvidas? Sim, Paulo. Sim, Sibeli, estou vacinado com primeira e segunda dose. Hoje tomei a segunda dose. Até o momento não teve reação nenhuma. Tomei a Pfizer, né, e não tenho reação nenhuma ainda. Mas estou muito feliz com essa conquista da vacinação. Dúvidas? Sugestões? Na ausência de dúvidas e sugestões, né, nesse momento, eu encerro a aula por aqui, encerro a gravação
Convido vocês, né, para a próxima aula, que na nossa próxima aula tem quinta-feira é filosofia, né? Aí na outra quinta-feira nós temos aí uma aula que será conduzida por